Isso é Corinthians. Tô com meus pés no chão, não vou me empolgar, mas isso é vestir essa camisa. Isso é honrar esse manto. A gente não pede craques, a gente não pede um elenco cheio de estrelas, mas o que a gente pede é um time dando carrinho em todas as bolas, marcando o adversário em todos os lados do campo, do primeiro ao último minuto, e é isso que o Corinthians mostrou hoje. Isso que a gente pede, isso que a torcida quer. Se vai ser o melhor elenco do Brasil, se vai ser um elenco cheio de estrela, isso é o de menos. É importante? É, mas o que a gente quer é jogadores que honram esse manto, honram e sabem o que é jogar no Corinthians. Marcaram do primeiro minuto até o último, não deram espaço para o Fluminense, e assim que tem que ser dentro da arena, assim que tem que ser em Itaquera, na nossa casa, e eu falo aqui diretamente Itaquera. Dentro da nossa casa, nenhum time pode vir meter 2, 3 gols na gente. Cada time que pisar em Itaquera precisa entender que vai ter que derramar sangue para tirar algum ponto do Corinthians. E se jogar dessa maneira nos próximos jogos, aí a gente pode almejar coisas maiores nessa temporada. Isso é vestir a camisa, isso é ser Corinthians. Eu vou trazer agora aqui para vocês o vídeo de hoje. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixe seu like aí também que ajuda a gente demais no nosso trabalho e vamos pro vídeo. Sem mais delongas, vamos ouvir Antônio Oliveira, que ali vem Antônio, 3-0 para cima do Fluminense. Vamos lá. Uma semana de clube grande, portanto, sabemos que jogar num clube desta dimensão tem uma determinada cobrança, portanto, mas também é necessário também as pessoas entenderem em que estado e em que momento é que nós vivemos, portanto. Repara, nós hoje jogamos com uma equipa que joga junta há 3 anos. No jogo com o Atlético Mineiro, jogamos contra uma equipa que do último Corinthians com o Atlético Mineiro estavam 9, nós tínhamos 3. Jogamos contra o Bragantino, que é uma equipa que já está estruturada e muito estável, quer em termos de elenco, quer em termos de treinador. E eu nunca falei, nem vou falar, porque as pessoas, se forem intelectualmente honestas na sua análise, percebem aquilo que eu estou a dizer. Portanto, tenho um conjunto de jogadores que muitos deles conheceram pela primeira vez. Portanto, eu próprio, enquanto treinador, também os conheci pela primeira vez. Eu sempre falei também, mesmo quando ganhamos, que iria haver retrocessos. Portanto, não pensavam que nós chegámos aqui, era vitória, 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 e jogamos sozinhos, não existe mais ninguém. Perceber a reestruturação que está a ser feita no clube, perceber também que nós, em mudanças, gera sempre algum desconforto e algum caos até chegar a uma estabilidade. E essa estabilidade é preciso de tempo, mas as pessoas não têm tempo nem paciência para pedir esse tempo. A única coisa que as pessoas querem é que nós, no final do jogo, tenhamos mais um gol com o adversário. Se nós não tivermos isso, é notícia que nunca mais acaba. E aquilo que mais me entristece é a quantidade de notícia mentirosa que sai e que é plantada. Desabafou Antônio Oliveira, hein? Depois da primeira vitória, 3-0, jogou bem, com molecada, mas desabafou. Em sequência dos dribles, muito consciente. Exatamente. Ele não se livra da bola, não. Ele sabe o que faz. Nos dois casos, né? A primeira finalização também muito interessante, a ponto do seu Dario, meu pai, que aos 95 anos hoje está muito contente, disse que está nos assistindo. Um abraço para o seu Dario, feliz da vida. Há quanto tempo ele não via esse time jogar assim, na medida em que pode jogar, né? O abafa na saída de bola. Hoje, o time muito consciente, a defesa mais firme. Acho que isso não tem a ver com a saída do Cássio, porque o Fluminense pouco chutou. E nas vezes em que chutou, o Carlos Miguel rebateu 2 bolas que tinha que ter pego. Mas fora isso, o Corinthians... Uma para frente, inclusive. Eu acho que tem 2 coisas aí, né, William? Se o Corinthians não apresentou propriamente o futebol dos sonhos, o Fluminense apresentou um futebol dos pesadelos para o seu torcedor. Sim. O Fluminense ficou engarrafado o jogo inteiro. Não achou solução para isso. Fernando Diniz, que é um técnico que eu sempre elogio aqui por jogar junto, às vezes muito criticado por isso, né?
Tira o zagueiro, bota o volante. Ontem ele até tenta isso no começo do segundo tempo. Também deu aquele azar no futebol. Quando você toma um gol no fim do primeiro tempo e outro no começo do segundo, acabou, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista do desenvolvimento do jogo também, não dá nem para avaliar. Mas o Fluminense ficou demais. Eu acho que hoje juntou a fome com a vontade de comer. Um time que estava com fome de roubar a bola o tempo inteiro, surpreendentemente por muito tempo na partida. A gente fala que isso é muito difícil no futebol e e o Corinthians hoje conseguiu, do ponto de vista físico, manter esse jogo até onde interessava. E o Fluminense perdendo bolas demais o jogo inteiro. Inclusive o Cano hoje, por exemplo, só aparece no jogo perdendo bolas para o Mosquito. Não dá, né? Então o Fluminense também foi muito aquém. O Corinthians além, um Fluminense aquém. Nem todos os problemas do Corinthians estão resolvidos, mas esse senhor que desabafou aí ganha um tempo para continuar colocando a casa em ordem. Eu acho até que ele está colocando a casa em ordem. Mas muito de trás para frente, né? O time não fazia gols, esteve próximo de uma marca que nenhum time, em nenhum campeonato brasileiro, ficou as 4 primeiras rodadas sem fazer gol. Dessa o Corinthians escapou. Eu acho que você estava no programa, no Linha de Passe dessas semanas, o parque do jogo do Botafogo? Não, você estava no jogo do São Paulo. Eu não sei para que eu perguntei. Foi a melhor atuação do Botafogo no ano, etc. O jogo da Libertadores e tal, mais consistente. Eu vou reproduzir essa para o Corinthians. Foi a melhor atuação do Corinthians no ano? E foi, né? Foi. Uma ótima noite a todos, ao Fã de Esporte. Eu acho que passa muito pelo que foi o confronto, por quem o Corinthians enfrentou. E eu acho que isso é importante a gente destacar. Eu não tenho a convicção de que o jogo de hoje representa uma evolução no trabalho, ou se foi, de fato, um acerto pontual contra um time que joga de uma maneira que ninguém mais joga no Brasil. Então, para enfrentar o Fluminense hoje, que era um jogo muito específico, o Antônio fez escolhas muito certeiras quanto à escalação. Por exemplo, eu até acho que o Yuri Alberto seria titular, caso ele não tivesse machucado. Mas sem o Yuri Alberto, ele foi de Romero ou foi de Pedro Raul, que geralmente é o centroavante? Ele foi de Romero, porque ele queria um ataque mais móvel e que tivesse capacidade de pressionar o Fluminense. E aí o Pedro Henrique se machuca no começo. Era muito mais lógico, pela hierarquia natural do Corinthians, ele colocar o Pedro Raul e abrir o Romero. Mas não, ele vai de Mosquito para manter a estratégia. Então a escolha estratégica para este jogo ela foi muito acertada. A execução da proposta sugerida pelo técnico foi muito bem feita. O Corinthians fez uma grande partida, do ponto de vista tático, físico, competitivo, né, técnico em alguns aspectos. Quase todo mundo jogou muito bem. Então, para o jogo de hoje, o que pedia para enfrentar este Fluminense, que é um Fluminense combalido, né, no seu padrão, um Fluminense muito mal, eu acho que a gente tem que também destinar um bom tempo para olhar o que está acontecendo com o Fluminense. O Corinthians foi bem demais, como não havia ido bem em nenhum outro jogo da temporada, levando em consideração o nível do adversário. Vai ser suficiente para a gente enxergar uma evolução daqui para frente? Quando o Corinthians enfrentar um time que vai jogar mais fechado, que vai exigir do Corinthians criatividade, paciência, repertório ofensivo, essa evolução vai ser vista a partir de hoje? Sinceramente, não sei. Mas o que importa é que, para o jogo de hoje, a atuação do Corinthians foi muito boa mesmo do começo ao fim praticamente. E alguns mecanismos que me pareciam indevidos dentro do time não foram vistos hoje. Por exemplo, enfiar o Ranielli entre os zagueiros, em linha de 5, afundar o Ranielli. Isso não aconteceu, ou aconteceu muito pouco. O Ranielli jogou numa área mais combativa do campo, então o Corinthians foi muito bem. Os atacantes mordendo o tempo inteiro, o Rodrigo Garro também mordendo dentro do que a capacidade física dele permite. Então acho que como um todo, o Corinthians teve hoje uma jornada que ele não tinha tido ainda. E agora cabe ao clube, ao trabalho da comissão técnica e dos jogadores, conseguir desfrutar desse jogo para que daqui para frente as coisas melhorem. Porque a evolução do trabalho ela ainda é lenta. O jogo de hoje ele foi um ponto fora da curva dentro daquilo que o Corinthians vinha apresentando. É papel do Corinthians mostrar que isso faz parte de uma evolução. Sim. Hoje teve Kaká na zaga, hoje teve Bidon, hoje teve Wesley e o próprio goleiro, Carlos Miguel, né? A média do Corinthians era de 27 anos, cravado, do time que começou o jogo. Né? Contra uma média de 31,8 do Fluminense. Isso diz muito sobre essa questão, a gente falou da intensidade, daquela marcação alta o tempo todo, o time não cansar, o time, aquela fome, apetite, muitos jogadores querendo cavar espaço também, né? Querendo ser titulares, alguns já fizeram alguns jogos como titulares, mas não são titulares, né? O Wesley, por exemplo, não era. Quem mais também que estava fora? O Bidon, muito tempo fora também, não era titular no time e tal. Isso diz muito, enquanto a gente vê as imagens, Eugênio, essa pressão que foi
o primeiro tempo inteiro esta pressão na saída de bola do Fluminense e que deu certo. Só um parêntese para enriquecer essa análise. Um jogou na terça, o outro jogou na quinta. Também. Tem essa questão, e jogou fora do país. Os dois fora. Né? Vamos lá, eu acho que sim, tem esse aspecto. Todo mundo quer ganhar posição, quer mostrar futebol, mas eu acho que tem um aspecto também do momento do time, do clube. Porque a pressão foi muito grande essa semana. Então essa foi uma atuação do Corinthians para dar uma resposta a tudo o que vinha acontecendo. É uma reação às cobranças que aconteceram durante a semana. Sim. Foi cobrado, foi exigido, teve reunião com torcida, teve tudo para chegar na hora e precisamos nos mexer. Precisamos mostrar algo diferente. E o time mostrou. E agora eu estou muito com o Zupac no que ele coloca. Mostrou diferente diante do desafio que foi posto. O desafio de hoje era enfrentar o Fluminense em casa. Para esse desafio, o time encontrou uma maneira de jogar que foi muito eficiente. Mas, como disse o Zupac também, o Fluminense é o único que joga dessa forma. Então, essa solução encontrada para hoje dificilmente servirá para um outro jogo. O golaço que o Wesley fez, o Corinthians jogou na terça-feira e o Wesley foi banco. Sim, foi. E eu estava na transmissão e eu dizia, olha, o melhor jogador tecnicamente no 1 contra 1 do Corinthians é o Wesley. Indiscutivelmente. É o jogador que tem capacidade de partir para cima da marcação. Praticamente o único no elenco, né? E driblar. Justo. E eu pedi a entrada dele no segundo tempo, ele entrou no segundo tempo daquele jogo, não adiantou. Mas o Wesley dificilmente vai encontrar uma bola como a que ele encontrou hoje no lance do segundo gol. Sim. Na intermediária, com espaço para progredir e os jogadores de marcação vindo no desespero. Porque você vai dar... não estou querendo tirar mérito nenhum, é muita qualidade na finalização dele, na construção da jogada dele. Mas ele encontrou um momento em que o Fluminense tinha saído... É uma transição. Quem que corta aquela bola? É o Hugo, né? Lá no campo de defesa do Corinthians ainda. É um passe que vem da esquerda para a direita, do Arias, buscando, acho que o Marquinhos. Ele se antecipa e corta. Quando corta, a defesa está aberta. E essa bola vai chegar no Wesley numa condição que ele tem, agora eu vou colocar o talento que eu tenho. Pouca gente faria o que ele fez. Mas é que ele encontrou uma circunstância para fazer aquele gol. Então, é tudo isso. Exatamente como o Zupac falou. Foi muito bom para o que era hoje. O que se tem para hoje é um Fluminense, e aí vamos lá, um Fluminense muito debilitado. Preocupante para a temporada, inclusive, né? Muito preocupante. Tem sido preocupante a temporada até aqui, mas vamos pontuar. Assim. O Fluminense não buscou uma reposição até agora para o Nino. Vai chegar aí o Thiago Silva, vamos esperar. Mas quando chegar, vai ser... provavelmente segunda metade da temporada. Sim, a partir de julho. O Fluminense não tinha hoje o André. Vamos lembrar aquela Copa do Brasil, em que o André não jogou e o Corinthians ganhou também por 3-0 do Fluminense na semifinal, né? Foi. Há 2 anos. 22. O Fluminense não tinha o Samuel Xavier na lateral direita. O Fluminense não tem tido, por problemas disciplinares, Kennedy e Alexander. O Fluminense com isso perde bastante. Sim. Olha só, vamos lembrar o time campeão da Libertadores, o Nino foi fundamental, o André foi fundamental, o Kennedy foi fundamental. Os caras não estavam em campo. Quem sobrou em campo? Sobraram em campo alguns jogadores que já estão muito desgastados. Felipe Melo, o Ganso, o Cano. Aí vamos chegar no Cano. O Cano é exímio finalizador. É péssimo para voltar e buscar a bola na defesa. A bola tem que chegar nele. É péssimo. Ele não sabe fazer isso. E, gente, isso não tira a qualidade dele como artilheiro. Só que ele é o artilheiro. Ele não é o cara que vai pegar a bola na defesa para sair construindo. Porque ele não tem essa capacidade. Assim como o André não tem a capacidade de finalização que ele tem lá na frente. Sim. Cada um dentro da sua habilidade. E o Cano perdeu 2 bolas hoje. Uma conseguiu salvar em cima da linha, uma bola que vai no peito do Garro. E a segunda é o gol. O primeiro gol do Corinthians. Porque ele pega a bola, ele não tem que voltar para pegar essa bola. Aí eu me pergunto, ele volta. E quem está avançado é quem devia ter voltado. O Breler, dá para manter essa molecada
a titularidade do Corinthians no próximo jogo, ou a gente vai chegar nessa mesma conclusão que foi uma questão pontual, tem que porque aí vem Fortaleza e Flamengo, não é Flamengo e Fortaleza? Fortaleza e Flamengo. Fortaleza e Flamengo, essa é a sequência, né? Adversários diferentes. Tem o América de Natal antes. Sim, né? pela Copa do Brasil. E depois tem o Flamengo e o Fortaleza. Dá para manter isso que a gente viu hoje? Dá para tirar o Wesley titular? A volta foi bacana, mas volta pro banco aqui, a gente vai com o Alberto. Como é que faz? Então, o Wesley é um jogador que eu particularmente gosto muito. O Eugênio, o Pac citaram essa capacidade dele no 1 contra 1, mas muito pela personalidade. É um jogador que mesmo quando ele erra 2, 3 vezes, ele tenta de novo. E aí faz parte do processo de maturação de um jogador de 19 anos se desenvolver, saber tomar as melhores decisões. E ele mostra num jogo como o de hoje, em que faz 2 gols, em que escolhe bem a decisão e finaliza bem, que está evoluindo. E é um jogador que já esteve como titular, e até para mim eu também questiono o Antônio Oliveira por essa decisão de sacar o Wesley. Justamente, você tem um jogador como ele, que um dos poucos capazes de tirar um coelho da cartola, depois que o Renato Augusto saiu, e o Garro é um jogador de característica diferente, o Wesley é o jogador com maior capacidade de surpreender o adversário. Então, prescindir de um cara como ele, num time que tem dificuldade ofensiva e tem dificuldade de criação, para mim, acaba prejudicando o poderio ofensivo do Corinthians. Então, é um jogo para rever, de fato, a titularidade do Wesley. E aí, vai ali bater, o Romero na direita, voltando o Yuri Alberto. O Romero, para mim, vai muito bem fazendo esse papel na movimentação, se dedicando. Não, e tem sido até um goleador do Corinthians, mas não é o ofício dele, mas é um cara que se dedica muito para o time. Então, eu gosto também do Romero como opção eventual. E para trás, o Bidon é um jogador que também já vem se provando, está em processo de evolução, natural que oscile, mas fez um jogo, mais um, com personalidade. Bidon ou Fausto Vera? Então, o Fausto, por uma questão de característica do Antônio Oliveira, e ele tem opção ali... Experiência também, etc. Exato, o Zupac ressaltou o movimento que o Ranieri faz, se junta ali aos 2 zagueiros para fazer a saída de bola, e tem o Vera para qualificar um pouco mais a saída, ter uma saída mais limpa, mas o Bidon dá mais dinâmica para o meio campo. Uma dinâmica que definitivamente não é a do Vera. Então, para jogos que exigem esse tipo de rotação do Corinthians, como exigiu o jogo de hoje, eu vejo que o Bidon é uma opção melhor. E o Kaká é um grande zagueiro. O Kaká, desde os tempos do Cruzeiro, demonstrava um grande potencial. Talvez até não tenha se convertido no que a gente esperava dele, mas é um zagueiro muito bom, tanto na bola aérea ofensiva quanto na defensiva, vai bem, é seguro. Então é mais uma opção para o Antônio Oliveira passar a considerar. Mas hoje, de fato, o que chama a atenção é, não só pelos gols, mas antes mesmo desse jogo, o Wesley é um cara que não pode sair do time. E o time precisa ter soluções que justifiquem a saída do Wesley. E hoje elas são poucas. O Pedro Raul não é uma solução. O Yuri Alberto tem dificuldades para ser esse cara. A gente não vai esperar uma bola no Yuri Alberto que ele gire e tire um coelho da cartola. Do Wesley dá para esperar. Muito jovem, o Antônio Oliveira vai muito bem quando diz que precisa segurar a expectativa, até o trabalho que ele tem feito ali de formação com o Wesley. Mas é um jogador que hoje o Corinthians não pode prescindir. Não, porque até outro dia, e outro dia foi semana passada, a gente estava discutindo aqui que o Romero tinha que ser titular. Acho que esse é o ponto. O Romero, aí o Wesley também tem que ser titular. Deles todos, né? Porque assim que o Antônio chega, logo o Antônio chega no momento em que o Romero estava fazendo alguns gols. Isso. Aí ele começa com o Romero cai tecnicamente, e aí ele tenta fazer funcionar Yuri Alberto e Pedro Raul. Isso dá, e essa formação dá uma primeira amostragem até interessante, não se sustenta, o Romero vem do banco fazendo gols, Romero volta a ser imprescindível titular. Tomada de decisão, mas tem muito talento, tem muito potencial, tem muito de onde tirar ali. Então, eu concordo, não é um super craque, não é um cara um talento totalmente fora da curva, mas é um cara que, para os padrões do Corinthians hoje, faz a diferença. E não dá também para colocar no pacote essa fase ruim do Corinthians, que vem desde lá de trás, não é só do Antônio Oliveira, e sair queimando alguns jogadores. A culpa é do Cássio. E hoje vamos falar sobre Cássio, mas não... Aliás, o Cássio, justamente no jogo que praticamente não foi bola no gol, o Cássio não estava lá. Que faz. E aí, quando ele pega pega uma mão com açúcar, ele não está lá. As pessoas que adoram simplificação vão dizer, olha, só foi o Cássio sair que o ambiente melhorou, a energia do time é outra. E não tem nada a ver. E o mesmo com o Wesley. Nos jogos em que o Wesley estava errando, ele não estava errando por omissão ou por sumir do jogo, pelo contrário.
Estava errando porque era o único que arriscava, o único que tentava algo diferente. E isso, o holofote acaba sendo maior num jogador como ele. Esse é o grande mérito dele. Eu sei que qualquer senão numa noite que o rapaz faz o que fez, foi eleito justamente o melhor em campo com 90% de quem assistiu o jogo, né? A porcentagem final foi essa. Eu mesmo falei, um jogo desse não tinha nem que ter 3. O cara que fez 2, um golaço, tudo isso. Mas eu acho que ele tem mais coragem do que talento. Então deixa eu te perguntar uma coisa. No ESPN.com.br já tem uma matéria da nossa redação com o Pedro Ivo Almeida sobre a nova proposta do West Ham para o Wesley. A primeira foi recusada. A primeira foi 15 recusada milhões de 15 euros. milhões, agora subiu para 18. O Pedro traz a informação que o West Ham colocou mais 3 A que hora chegou? 100 milhões. De 18 e 2. Hoje o preço é outro. A gente sabe. Não. Eu não sei se foi antes ou foi depois. Né? Eu não sei. Mas subiu para 18, né? 100 milhões de reais. Aí a gente sabe que o Corinthians está... Nossa, dinheirinho na conta do Corinthians é uma beleza. E aí? Então, tudo bem, tchau Wesley, valeu, obrigado, gente, todo o dinheiro. A única diferença é que dessa vez não é um volante. Ultimamente tem ido os volantes. Mas eu acho que ele é corajoso, porque, por exemplo, num jogo com o Novo Horizontino, o Corinthians perdendo de 3-0 na arena, ele entra, a primeira coisa que ele faz é cortar, chutar de fora da área, acerta o travessão. O gol de honra do Corinthians sai, quem faz é o Yuri Alberto, mas no rebote de uma jogada de muita coragem dele. Não é ainda um jogador regular, como nenhum desses é regular. Por isso que eu acho que o Antônio Oliveira faz muito bem quando ele faz as opções pensando em característica de jogo e do adversário. Perfeito. Que foi o que ele fez hoje, né? Então não tem essa história, fulano não pode perder um lugar no time. Como é que não pode perder um lugar no time? E se é um jogo, um adversário que você precisa de cuidar dos outros, além do cara aberto na esquerda e irregular? E nenhum deles está estabelecido, né? Nenhum deles. E, ao contrário, em contraposição a isso, nós sabemos das características de cada um desses jogadores. Então, jogo que você precisar do homem de referência, e não estou falando nem começar o jogo. Provavelmente será o próximo. Então, aí é mais jogo para o Pedro Raul. O Yuri Alberto, se estiver em condições, mais até Pedro Raul, que é mais referência, mas eu gosto mais do Yuri Alberto livre dessa responsabilidade. Eu acho que o Pedro Raul contribuiu pouco para o Corinthians até hoje, mas a chegada dele fez com que o Yuri Alberto fosse visto como um jogador mais onde ele rende, que é de lado. Embora jogando assim contra o Juventude, também ele tenha perdido um gol que podia mudar o destino da partida. Então você percebe como a gente pega, às vezes, análises, uma foto de momento, né? Que, por outro lado, um menino desse, depois que faz um gol assim, ele merece a sequência. Porque se enche de confiança, né? Aliás, hoje o jogo foi pura confiança. Agora, a questão tentava lances com... Essa questão da proposta é curiosa. Hoje era o dia. Se você pensar 18 milhões de euros por um atacante de 19 anos, é uma proposta muito boa. É uma proposta muito boa. Financeiramente para o Corinthians seria bem interessante. Você venderia? Não sei. Se fosse o Augusto, porque eu acho que para a temporada do Corinthians, perder o Wesley agora, com esse perfil de elenco que o Corinthians tem, ia ser bem complicado. Ele é o único jogador com esse perfil. Fiel, Romero sabe o que é jogar no Corinthians. Muitas vezes eu vi quando estava 2, acabou o primeiro tempo, mas no 3-0, às vezes eu vi a marcação dar uma afrouxada e Romero correndo de uma ponta para outra, Romero brigando com o time para marcar, para não deixar de pressionar, e o Corinthians fez algo que não é tão simples. Marcou do primeiro minuto até o último, marcando na frente, sem deixar o Fluminense respirar, e eles não esperavam por isso. Antônio Oliveira respira no cargo como técnico do Corinthians, e o que eu falei ali no início, se manter essa pegada em todos os jogos, não importa se é um time que vai jogar bonito de encher os olhos, mas vai ter raça, vai ter competitividade e vai mostrar para os adversários que a gente quer ganhar os jogos. E hoje mostrou o que é ser Corinthians. Agora a gente precisa ver os próximos jogos. Mas é só um jogo. Espero que esse time dê a resposta também na Copa do Brasil agora no meio da semana. E a gente torcer para mais uma vitória do Coringão para a gente criar rumo aí para sair dessa crise que estava bem perto de se tornar ainda maior se tivesse uma derrota hoje. Mas corintiano acredita até o final. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Valeu!